Boa tarde, nós vamos falar hoje sobre desmame de parâmetro ventilatório, tá? É uma aula que é um pouco mais densa do que a última, tá? Ela repete um pouco do que a última de interação coração-pulmão falou mais pro final, tá bom? Pra gente entender as falhas do desmame, tá? E ela vai começar desde a classificação do desmame conta prolongado, precoce, até toda a fase de como fazer o desmame, as intercorrências que a gente pode ter, tá? Ela foi baseada principalmente na apostila do Venuti, que é um curso de ventilação da AMIB, e essa atualização que é da AMIB com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que é, acho que me lembro do ano passado, tá? É bem direto, vale a pena ler, não é uma coisa que fica enrolando. A Venuti fala muito, puxa mais um pouco para o lado da fisiologia respiratória, e esse aqui puxa mais para uma parte prática, tá? Tem no site deles, é fácil achar. Primeira coisa que a gente vai falar é da classificação do desmame. Primeira coisa, para ser considerado um desmame de ventilação, o paciente ele precisa estar em ventilação pelo menos a 24 horas. Tá? Então, por exemplo, aquele paciente que chegou lá do centro cirúrgico, uma cirurgia eletiva, não conseguiu estubar no centro cirúrgico, chegou na UTI à noite, fim do plantão, conseguiu ser estubado, ele não é considerado um desmame, tá? É só uma estubação. Desmame é quando o paciente ele já está dependente da ventilação há pelo menos um dia, tá? Então já tem esse quesito de classificação que a gente tem que levar em conta. Ele pode ser classificado em desmame simples, quando atinge essas 24 horas. O desmame simples é quando um único teste de respiração espontânea, depois a gente vai ver o que é isso, e só um único teste foi suficiente para conseguir a extubação. Tá? Pode ser um desmame difícil, quando precisa de pelo menos 3 testes de respiração espontânea, ou pelo menos 7 dias de desmame para conseguir a extubação. Então, da mesma forma, foi possível extubar, mas precisou desses 2 critérios aqui para ser um desmame difícil. Tá? O desmame prolongado é aquele paciente que precisa de mais de 3 testes ou mais de 7 dias de extubação. Então, é algo intuitivo, é uma mera classificação para a gente entender o quão difícil está de tirar o paciente da ventilação mecânica. Tá? E um monte de fatores vão influenciar cada uma dessa classificação. Quem deu essa classificação foi esse artigo aqui, que é um artigo, acho que de 2007, que é do The Wind Study. Tá? Ele classificou primeiro os pacientes do grupo 1, tá um pouco claro aqui, mas o objetivo era mostrar a mortalidade em cada grupo. Então, o verdinho seria o desmame precoce, o desmame tardio e o desmame prolongado é o vermelho. Tá? E para cada tipo de desmame, quanto mais tempo você vai tendo de ventilação, esse N e o de baixo aqui mostrando a mortalidade, ó, aqui foi de 5,8, 16 e 29. Então, quanto mais tempo prolongado de ventilação mecânica, o trabalho mostrou pior desfecho de mortalidade. Tá? É o principal trabalho em relação à temporalidade de uso de ventilação mecânica e de desmame prolongado. Tá? Isso aqui eu vou mostrar um pouco mais calma mais para frente, mas é um checklist, daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor dele. Tá? Aqui é um resumo de alguns pontos da aula, que a gente vai falar sobre o despertar diário, como promover esse despertar diário, como ir desmamando a ventilação e a sedação de uma forma que o paciente não agite, mantenha a sincronia ventilatória. Se ele passar nisso, a gente consegue o despertar efetivo, a gente consegue avaliar o teste de respiração. Tá? Então são passos que a gente vai fazendo até conseguir despertar e estubar de vez. Tá? Tudo isso vai ser resumido a partir de agora. Tá? Quando nós iniciamos o desmame, então essa aqui é uma máxima, mas que não é uma regra, tá? Mas é para ter a noção de que sempre que a gente inicia o desmame é quando a gente intuba o paciente. Então, intubou, a gente já tem que pensar, tá, qual é a programação, o que eu tenho que fazer para agora tirar esse tubo dele, tá? Não quer dizer assim, essa frase não quer dizer, intubou, já vamos estubar. Ela quer dizer que a gente não pode também ficar postergando o pensamento de estubação. Então tem que resolver tudo para poder progredir. Então o que nós temos que perguntar? Primeiro, quais os fatores levaram o paciente a ser intubado? Tá? Isso foi resolvido? Então a causa da intubação foi um DPLC exacerbado. A gente já resolveu, melhorou a ventilação? Ocorreu de forma adequada o que levou ao episódio da insuficiência respiratória, por exemplo? Já fiz o screening inicial para identificar os pacientes propensos a desmame ventilatório. Isso aqui tem que ser uma avaliação diária para todos que estiverem intubados. Eu diariamente vou fazer a avaliação e o screening para ver, esse paciente aqui, eu já resolvi o que precisava, ele tem alguma coisa pendente, algo pode interromper o sucesso do desmame? Então são algumas perguntas que têm que ser feitas, tá? Aí a gente pode iniciar a abordagem a partir disso, tá?
A pergunta por qual razão a gente inicia o desmame o mais precoce possível. Primeiro que é intuitivo, o maior tempo de internação é leito intensivo, tá? Acréscimo de morbimortalidade, maior custo de internação e maior recorrência de infecções nosocomiais, incidência de delírio e trauma de via aérea superior, além de risco de evolução para traqueostomia, que da mesma forma que ela é uma ponte para conseguir tirar da ventilação mecânica, ela é uma morbidade, tá? Que tem que ser evitada e conseguindo fazer o desmame o mais precoce possível, com sucesso, a gente previne isso, tá? Muitas vezes a gente pode atrasar a ventilação mecânica, o desmame dela. Por quê? Fatores impostos pela doença que causou, tá? Então, a mecânica ventilatória desfavorável, a troca gasosa que continua exigindo pressão positiva, ou, e aqui é a polêmica, né, fatores relacionados à assistência médica. Então, a dificuldade do médico, do profissional, a equipe, fisioterapeuta, enfermeiro, toda a equipe, em reconhecer um paciente que pode ter a ventilação mecânica interrompida, tá? Então já é uma questão em relação à assistência. Configurações do ventilador que são inadequadas e que levam a maior dependência. Então aquele paciente que está com uma pressão controlada de 20, super alta, acordado, fazendo um volume muito alto e frequência respiratória baixa. Ele claramente às vezes tem indicação já de a gente pôr pressão de suporte, baixar parâmetro, redução de PIP, redução da pressão de suporte, inclusive. Então, assim, deixar o paciente encostar na ventilação mecânica também é outro motivo de atraso, tá? Como a gente pode prevenir o atraso no desmame? Aí entra isso aqui. Isso é um exemplo de checklist que eu peguei de um hospital, que a referência está embaixo aqui, eu não me lembro de cabeça qual é, tá? Mas é um checklist que todo dia faz beira-leito e é aquela reavaliação de screening diário, se o paciente ele pode partir para o passo do desmame, tá? E isso ajuda no quê? Ajuda a gente em todo dia reavaliar e considerar o desmame da ventilação mecânica, tá? Que é o certo a se fazer beira-leito para todo paciente, tá? Esse é um trabalho aqui que vai ser apresentado ou na semana que vem ou na outra, tá? É um trabalho que eu acho que é de 2008, 2008, do New England, que relacionou pacientes que estavam na ventilação mecânica e que um dos grupos foi ventilação mecânica prolongada, com desmame prolongado, e o outro foi um desmame precoce. E comparou a mortalidade e a variação das fibras musculares do diafragma, tá? E aí ele trouxe resultados, eu não vou adiantar aqui quais são, mas é um trabalho que a gente vai discutir nas próximas 2 semanas, que falou sobre isso. É muito, eu já li, ele é super bom, é bem tradicional, tá? E os resultados a gente confirma nas próximas semanas, tá? Como se dá o processo de desmame? Então, a primeira coisa, é lógico, aqui eu estou pulando aquela parte que a gente já discutiu. Então, fez o screening, eu vi que já resolveu a doença de base, eu já posso partir para uma desmame. Então, eu vou partir para o despertar diário, eu vou fazer o desmame dos parâmetros e o início de analgesia multimodal, conversão de sedação para favorecer o despertar, controle de ansiedade, controle de agitação, tá? Cada paciente pode precisar de determinadas medicações que outros não precisam, tá? Como funciona o despertar diário? Um exemplo, por exemplo, que é um paciente que está usando midazolam e fentanil, 2 drogas que têm meia-vida de 2 a 3 horas, tá? Não são meia-vidas tão longas assim, tá? O propofol tem semelhante, mas ele tem menos deposição tecidual que o midazolam, tá? Só que são 2 medicações que dificultam um pouco o desmame. Então, se o paciente está usando midazolam e fentanil e a gente está pensando em começar a acordar, eu posso despertá-lo com midazolam e fentanil? Posso. Mas, às vezes, uma conversão para o propofol, que tem uma meia-vida muito curta, ou para o Precedex, que é uma droga que ajuda muito a manter um RAS superficial, manter menos agitação, pode ajudar bastante. Então, a primeira coisa no despertar diário é avaliar se eu posso, se converter a sedação é algo que pode ser benéfico, tá? Outra coisa é que mostra a questão da depuração, tá? A meia-vida do propofol, do propofol, do fenta e do midazolam não é tão diferente. O problema do midazolam é esse aqui, é a deposição. Ele demora muito para começar a depurar, tá? E se o paciente for obeso e insuficiência renal crônica ou agudizada, piora a situação, tá? Outras drogas que é mais complicado é o tiopental, que tem uma meia-vida de 12 horas, 10 a 12 horas. Também é o diazepam, tá? Então, a gente, para pensar no despertar diário, se eu estou programando um despertar diário, eu tenho que levar em conta e calcular mais ou menos quanto tempo também vai demorar para esse paciente realmente despertar, tá? Baseado na meia-vida. Esse é um outro trabalho que vai
eu vou pôr uma data para discutir também, que é o principal trabalho, acho que a gente vai discutir com o Fábio quando chegar em sedação. É o principal trabalho sobre interrupção da sedação, tá? Por que interromper precoce diminuiu a mortalidade, tá? Também não vou adiantar, eu acho que até o fim do ano a gente vai discutir ainda esse aqui. Eu não me lembro qual é o nome do trial em si, mas ele é um dos principais, tá? Ele mostrou que tudo acaba melhorando baseado nas drogas. Então, o tempo de internação de UTI, ele é menor no grupo intervenção, que é no grupo que eu desmamo precoce, a sedação. O Propofol teve uma redução tanto no grupo intervenção quanto no controle, mostrando que o Propofol ele foi benéfico nos dois grupos, não só no intervenção. Tá? Só que o Midazolam ele foi o que mais teve dificuldade de fazer o desmame e despertar. Tá? O início da analgesia multimodal, conversão de sedação, que a gente já falou, e despertar diário. Tá? Baseado em duas escalas principais, que você já conhece, a escala de BPS, para a gente avaliar, que é a escala que avalia a dor no paciente entubado e sedado, e a escala de RASS, que avalia grau de agitação, agitação ou sonolência também no paciente sedado. Tá? A gente vai guiando tudo isso baseado nessas duas escalas. O que a gente precisa conter, que são as fontes de agitação na UTI. Tá? Pacientes com abstinência, tanto alcoólica quanto tabágica, ou outros tipos de drogas ilícitas, tá? Privação de sono, barulho excessivo, assincronia com o ventilador gera despertar e agitação. A própria contenção física, quando estiver em excesso, e a gente não estiver fazendo a contenção química, só a física principalmente, e a incapacidade de se comunicar e principalmente a dor. Tá? Como então fazer esse controle de agitação, ansiedade e dor? Tá? Então a primeira droga que a gente usa principal, que vai em bomba, é o Precedex, que é um agonista alfa-2, tá? Ele reduz o tempo de ventilação mecânica, isso já é comprovado, através de trabalho bem grande. Tá? Tem um efeito que potencializa o efeito opioide e reduz a ansiedade e a incidência de delírio. Tá? A gente consegue estubar o paciente com mais calma. Os gabapentoides, e aí tanto a gabapentina quanto a pregabalina, tá? Que agem na subunidade alfa-2 dos canais de cálcio e reduzem o início dos opioides, então a gente consegue com os gabapentoides reduzir o quanto de opioide eu estou ofertando. Tá? Quetiapina, que é outra medicação ansiolítica, antipsicótico atípico, que nós usamos também, que ajuda bastante a controlar a agitação. E a própria ketamina, que a gente pode ir fazendo tanto na bomba, só que é um pouco complicado porque em baixa dose ela tem efeito dissociativo, em alta dose efeito sedativo, mas às vezes pode fazer através só de bolos, dependendo da agitação, ou paciente psiquiátrico. Tem um certo grupo que se beneficia mais da ketamina. Tá? Então, sobre o desmame dos parâmetros, tá? Essa imagem ficou um pouco ruim, mas os próximos slides vão organizar isso. Tá? Então, primeira coisa, quando a gente falou de consequência do suporte excessivo, então é aquele paciente que está em pressão controlada, com suporte demais, sendo que ele não está precisando de tanta ajuda. Tá? O suporte excessivo faz com que o paciente passe a evoluir com esforços ineficazes. Isso aqui é uma assincronia, tá? Sincronia de disparo, que é quando o paciente ele faz esforço, só que o esforço é ineficaz, às vezes porque a sensibilidade está muito pequena, entendeu? E aí o ventilador não detecta, e aí o que a gente tem que fazer é baixar a sensibilidade, deixar o paciente trabalhar e o ventilador trabalhar um pouco menos. Tá? Então ele faz esforço ineficaz, dobra a frequência respiratória, diminui o volume, aumenta a quantidade de suporte necessária, isso tudo a longo prazo leva à atrofia diafragmática e atrasa o desmame da ventilação. Tá? Só para mostrar o quanto isso pode atrasar. Tá? Aqui ele é mais repetido, vou passar aqui para o desmame de parâmetro, tá? Então, quando a gente está progredindo para desmame, a gente passa do volume controlado para o volume para modo pressão de suporte, tá? Para que o paciente passe a controlar o ventilador baseado na sua força pressórica, tá? É um modo espontâneo, assistido controlado, paciente que dispara, e o ventilador ele funciona como auxílio, tá? É um dos principais modos de desmame. Agora a gente vai olhar para cada parâmetro. Essa imagem aqui, eu custei muito para conseguir achar uma imagem de um dragger que é mais lúcido, assim, mais claro para conseguir ver. Só que ela tem uma alteração bem importante aqui. Enquanto eu for falando, se vocês quiserem ir procurando, está acontecendo algo bem errado aqui, tá? Vocês vão ver. Então, é o modo pressão de suporte, tá? Que a gente já falou, modo assistido.
E aí a gente entra para falar o que é TRE. Ficou um pouco curto, mas aqui circulou a fração inspirada, para dizer que abaixo de 40% de fração inspirada, a gente já tem um modo de fração inspirada em teste de respiração espontânea, tá? O 14 fazendo alusão à pressão de suporte abaixo de 14, que é quando também a gente tem já a favor da teste de respiração espontânea, tá? A gente faz isso por 30 minutos, mais ou menos. A gente vai falar mais em relação a isso com calma. O que estava alterado é isso aqui, tá? Quando no modo volume não, desculpa, na pressão, a parte do volume, quando dá esse alto volume que não é ejetado, e aqui inclusive está dando fuga de 59%, é quando está tendo uma fuga no sistema. Então pode ser um ventilador que tem alguma região que está tendo vazamento ou algo desconectado, tá? É que como eu só achei essa imagem aqui de pressão de suporte que tinha fuga, e eu coloquei esse conhecimento a mais aqui só para já discutir, tá? Isso aqui normalmente é vazamento, tá bom? No desmame de parâmetro, tá, a gente faz a avaliação diária, como já falou, para iniciar o desmame, tá? O alvo de sedação é um RAS menos 1 a 0, então é aquele paciente calmo e acordado, tá? Sem agitar. A saturação acima de 90, FI abaixo de 40, relação PO2 abaixo de 150. Se tudo isso for sim, a gente pode iniciar o teste de respiração espontânea com pressão de suporte de 8 e uma duração de 30 minutos, tá? Pode passar disso? Pode, mas esse é o mínimo que se preconiza, tá? Esse teste, ele consiste em simular a retirada do ventilador, mantendo o paciente ainda em baixa pressão. Pensa que essa pressão de 8 é a pressão que o ventilador está ajudando o paciente a vencer o circuito ventilatório, tá? O circuito, tanto o tubo quanto o circuito do ventilador até o pulmão, ele gera resistência. E isso o paciente, se o ventilador não auxiliar, é um serviço ventilatório a mais que o paciente precisa, e aí não consegue desmamar, tá? Então esse 8 de pressão de suporte que a gente fala é só para vencer essa resistência a mais que a gente está impondo com a ventilação, tá? Dois modos principais, a ventilação em tubo T e a ventilação em pressão de suporte, que é de longe o que a gente mais usa aqui, tá? A desmame da ventilação em tubo T, tá? Ele permite a respiração espontânea intercalada com período de maior suporte ventilatório. Então, baseado na quanto o paciente está expirando, no quanto aumenta de CO2, e aí a gente vai fazendo esse controle, tá? Só que os problemas, ele é uma transição abrupta para a ventilação espontânea, tá? Ele aumenta o risco de edema agudo e aumenta o risco em pacientes de etiologia cardiogênica no momento dessa transição, tá bom? Porque justamente eu desconectei da ventilação, ele está só com um tubo T conectado, tá? Então eu reduzo a PIP, o paciente fica sem tanta proteção, que entra naquela questão da relação coração-pulmão, tá? Um dos índices para se avaliar sucesso preditor de extubação é um dos poucos que tem uma efetividade melhor, tá? É o índice de Tobin, que é um preditor de sucesso, tá? Ele é usado na tentativa de identificar o momento adequado para iniciar, para descontinuar a ventilação, tá? Ele serve como teste de triagem apenas. Então você pega a frequência respiratória, dilui pelo volume total e aí vê o resultado disso, tá? Se ele for menor ou igual a 105, a sensibilidade é de 90%, 97% e a especificidade de 64%, tá? O resultado pode variar e depender do momento que o teste foi realizado. É um preditor de sucesso, mas não é garantia, tá? O desmame na pressão de suporte... saiu a imagem aqui. Mas na pressão de suporte ele acaba sendo semelhante como a gente costuma ver. Então ele vai funcionar com pressão de suporte a 8, tá? E a fração inspirada de 40%. A gente vai ver quanto de volume isso vai gerar no paciente baseado no peso predito por 30 minutos, tá? E aí indicadores de falha, primeiro, a tosse do paciente ela é eficaz, o risco de estridor na pós-extubação e secreções copiosas. Para cada coisa tem condutas. Então a gente precisa avaliar se esse paciente consegue mobilizar a tosse mesmo com um tubo, tá? A tosse ela é necessária para proteger a via aérea e a gente precisa medir com o tubo se essa tosse teve uma capacidade de fluxo acima de 60 litros por minuto. Isso pode ser repetido, tem que ser repetido até mais uma vez para se confirmar e tirar uma média das duas vezes. Tem que dar acima de 60 essa média, tá? Então a gente vai verificar e ver se a tosse é eficaz. A outra questão é o risco de estridor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aspiração traqueal, tá?
E se o paciente estiver precisando de mais de 2 aspirações por hora, tem um preditor maior de chance de falha de extubação. Tá? A gente tem que fazer uma análise também, tanto quantitativa quanto qualitativa dessa secreção. E secreções copiosas. Então, a gente vai avaliar o chamado Cuff Leak Test, tá? Que é indicado para pacientes com elevado risco. Quais são os pacientes com elevado risco de falha por laringoespasmo? Então, intubação difícil ou traumática, aquela intubação na cena que às vezes usou um tubo e traumatizou a via aérea. O tubo endotraqueal grande, então, por exemplo, se para uma mulher que o tubo ideal seria 7,5, tentaram colocar um tubo 9, ficou com esse tubo 9 muito tempo na via aérea. Infecção facial ou de pescoço, obesidade mórbida e anasarca, e outra que pode acrescentar, paciente que agita muito no leito e fica se debatendo e fica tracionando o tubo o tempo todo, e aquele cuff que está insuflado fica raspando. Tudo isso gera inflamação. Tá? Como funciona esse teste? O objetivo do teste é que o ar escape pela lateral do tubo. Tá? A gente vai mostrar uma imagem daqui um pouco, mas ele precisa que o procedimento, para ser feito, o paciente tem, para dizer se o paciente que tem alto risco de falha por edema de laringe. Como ele funciona? Então, o tubo tá aqui na via aérea, antes da carina, insuflado com um cuff. Tá? Todo o ar, teoricamente, está passando por dentro do tubo. 100% do ar está passando porque aqui está protegido pelo cuff. Quando eu desinsuflo o cuff, o esperado é que parte do ar continue passando pelo tubo e parte do ar passe pela lateral. Se está acontecendo igual aqui embaixo, que a gente tirou o cuff e não passa ar só passa ar por dentro do tubo, significa que possivelmente tem um edema de laringe. Tá? Antes do teste, a gente precisa fazer aspiração bucal, nasal e das vias aéreas, desinsuflar o cuff e observar a queda no volume corrente. Tá? O vazamento antes, hoje eu precisava confirmar esse 10% se era até 20%, tá? Eu não me lembro de cabeça, depois a gente discute isso. Mas hoje o que se usa mais é o volume. Tá? Então, por exemplo, se o paciente por peso predito antes estava fazendo um volume de 400, tá? E esse volume cai para 290, significa que 110 não está sendo detectado pelo tubo, está vazando por fora, porque por fora é a parede, justamente aqui. Tá? Então, o certo para um Cuff Leak Test positivo é ter uma redução de 110 ml no volume corrente para cada incursão respiratória. Tá? Menos que isso já significa possivelmente que eu posso ter um laringoespasmo. Tá? Quais são os problemas? A sensibilidade disso é baixa, o valor preditivo positivo é baixo e o poder diagnóstico é limitado. Tá? Como proceder se acontecer de não conseguir esses 110 ml? Eu não vou estubar, eu inicio o corticoide e avalio 6 horas após. Só que não é só isso que eu vou avaliar. Tá? Então, ele tem uma sensibilidade baixa. Então, qual é o grande problema do Cuff Leak Test? Ele pode atrasar a extubação de um paciente que não iria falhar. É isso que quer dizer. Tá? Então, ele ajuda, é uma coisa que auxilia para poder fazer a decisão da extubação, mas tem que ter em mente que ele não é a única coisa e ele pode, na verdade, estar só atrapalhando. Então, tem que fazer uma avaliação global de toda a situação. Tá? Outros fatores de falha, causas principalmente de sobrecarga cardíaca. Então, aquele coração que está insuficiente, que pode ter uma falha por edema agudo pulmonar, justamente pela sobrecarga pulmonar, depressão do centro respiratório, aquele paciente que faz uma alcalose metabólica, ou uso demasiado de sedativos pré, ou analgesia multimodal demais, ele pode rebaixar, o Glasgow está muito baixo e precisa de reintubação. Falhas musculares, que aí justamente entra o artigo do diafragma que a gente vai discutir, e causas metabólicas, como anemia, má nutrição, síndrome de realimentação pode atrapalhar também, tá? Por isso que entra a hipofosfatemia aqui. Quando a ventilação não invasiva está indicada. Então, isso é aquele paciente que foi extubado, quais deles podem se beneficiar de colocar uma VNI em seguida, tá? São os DPO-cíticos, tá? Dependendo, não todos, e aqueles que têm risco de edema agudo pulmonar. Qual seria o intuito aqui? Manter uma certa pressão positiva para manter aquela interação coração-pulmão como se o paciente tivesse entubado para diminuir a velocidade com que eu estou tirando o aporte e voltando a ventilação, a respiração normal. Tá? Eu pus essa imagem de novo para a gente lembrar o que acontece no paciente que estava entubado e voltou para a ventilação espontânea, qual é o risco de falha. Tá? Então ele estava em pressão positiva,
A gente descontinuou a ventilação, ele saiu da pressão positiva, teve aumento do retorno venoso, tá? Isso é aquela redução momentânea na pré-carga, não existe mais, aumentou a pré-carga e com isso o retorno venoso aumentou a pré-carga e a sobrecarga hídrica pulmonar aumenta, é por isso que vem o edema agudo pulmonar. E além disso, ocorre o aumento da pós-carga do ventrículo, então o ventrículo esquerdo passa a sofrer também para ejetar sangue, acumula para trás, e o para trás é o átrio esquerdo, e o para trás disso também é o pulmão, tudo isso favorecendo sobrecarga. Tá? Por isso que é uma das causas aí que a gente discutiu com calma semana passada. Tá? Era isso.